Olá pessoal, eu sou Jefferson Souza, jornalista, documentarista e pesquisador de literatura popular na Universidade Federal de Pernambuco. Nas redes sociais, estou como Jeff Garapinha, @Jeff Garapinha. Se puder e quiser, não esqueça de seguir esse podcast, apertar o botão do sininho e avaliar em 5 estrelas, pois nos ajuda a chegar em mais gente. Começa agora o segundo episódio do Histórias de Cabeceiras, subcategoria do nosso podcast Sertão Sem Nó. No Sertão Sem Nó tradicional, esses episódios que têm fotos de capas amarelas, trago curiosas histórias reais dos sertões nordestinos. Já no Histórias de Cabeceiras, que tem as cores verdes, trago histórias do folclore brasileiro. Aqueles contos fantasiosos que por décadas e décadas, séculos e séculos, são passados de geração em gerações, dos avós aos netos, dos pais aos filhos, mas claro, tentando buscar as origens de cada uma dessas histórias aqui contada. Arthur Melino é o novo apoiador do Sertão Sem Nó. Ao lado dele, Drica Zucca, Cristiana Ishida, Ana Marcato e Daniele Moreira apoiam esse podcast via o apoia.se/A Voz de Cima. Este e outros links, como de apoio ou para o nosso grupo gratuito do Telegram, estão aqui embaixo na descrição desse episódio. Vamos para a história de hoje. Com as suas origens lá para o século XVII, em Portugal, chegando ao Brasil e se adaptando através da oralidade de cada contador, o episódio de hoje, que vou explicar melhor a sua origem ao final do programa, tem o título de O Fiel Dom José. Era uma vez um príncipe que encontrou numa sapataria um rapaz tão vivo e simpático que desejou tê-lo como amigo e companheiro. O rei foi pedir ao sapateiro que desse seu filho para viver com o príncipe e o sapateiro cedeu. O rapaz se chamava José e o rei lhe deu o título de Dom. Todo o mundo no reinado só o conhecia, daí em diante, por Dom José. O príncipe e Dom José eram inseparáveis nas festas, passeios e caçadas. O rei tinha uma filha muito bonita, mas invejosa e de um mau gênio. Vendo aquela amizade do irmão com Dom José, enciumou-se e planejou desfazer o afeto que ligava os dois moços. Uma manhã mandou dizer a Dom José que fosse conversar com ela no seu próprio quarto. Dom José procurou o príncipe, contou o convite e perguntou se deveria ir. "Vá, Dom José", disse ele. Dom José foi e a princesa recebeu-o muito bem e ficou meia hora conversando em assuntos tolos, negócios da cidade, modas, etc. Meia hora depois, Dom José saiu e foi narrar ao príncipe o que sucedera. No outro dia, sucedeu o mesmo, mas a princesa prendeu o moço 1 hora no seu quarto. Apesar de sabedor de tudo, o príncipe começou a ficar desconfiado das conversas. Pela terceira vez, a princesa mandou buscar Dom José e só o despediu 1h30 depois. Dom José repetiu toda a conversa ao seu amigo, mas o príncipe não acreditou e, julgando que ele tivesse tentado seduzir sua irmã, pediu ao rei para expulsar Dom José do reinado. O rei, mesmo a contragosto, mandou Dom José sair e ir morar numa ilha distante. Ficando sozinho, o príncipe não achava graça em coisa alguma, emagrecendo, definhando, não querendo caçar nem assistir às festas. Chegou mesmo a adoecer de cama e o remédio que houve foi o rei mandar buscar Dom José. Com a notícia da vinda do amigo, o príncipe foi melhorando e saiu uma bela manhã para caçar. Andou pelos campos, quando viu distante, numa relva muito verde e brilhante, uma abóbora enorme, coberta de uma névoa faiscante que quase não deixava ver. O príncipe baixou a aba do chapéu, aproximou-se da abóbora e viu que estava fechada e tinha um letreiro. Abre aspas. "Para Dom José será, quem daqui tirará." Fecha aspas. O príncipe quis tocar, mas a abóbora desapareceu. Voltando para casa, o príncipe encontrou Dom José e fez muito agrado, conversando e planejando caçadas e brincadeiras futuras. No outro dia, cedinho, lá foram caçar. O príncipe foi andando no caminho anterior, levando o companheiro para o lado onde vira a abóbora encantada. Sucedeu o que se esperava. Viram a capina verde e a névoa faiscante que não deixava enxergar. Foram para perto e leram o letreiro. Abre aspas. "Para Dom José será, quem daqui tirará." Fecha aspas.
Dom José botou a mão em cima da abóbora e esta se abriu, mostrando a mais linda princesa do mundo. Dom José tirou-a de dentro da abóbora e disse ao príncipe que ficara assombrado com a beleza da moça. Abre aspas, o que sou devo ao príncipe, meu senhor. Esta é a ocasião de começar a pagar os benefícios recebidos. Dou esta princesa pela mão ao príncipe, meu senhor, para sua legítima esposa. Fecha aspas. O príncipe ficou radiante de contente e a princesa sorriu para ele, agradada e satisfeita com a decisão de Dom José. Ficaram muito animados, conversando, contando à moça que estivera encantada. Como o sol se tornasse quente por demais, os três resolveram passar a força do calor abrigados na sombra de umas árvores muito copadas. Deitaram-se e o príncipe e a princesa adormeceram logo. Dom José ficou acordado, vigiando. Lá para as tantas, 3 rolinhas passaram voando, fizeram umas voltas em 3 raminhos, bem em cima da cabeça de Dom José. Começaram as 3 rolinhas a falar, entretidas. Disse a primeira: o príncipe está muito vaidoso por ter recebido a princesa, mas não se aproveitará dela. Quando passarem o rio, ela pedirá água corrente e bebendo morrerá. E quem isto ouvir e contar, em pedra, mármore há de se virar. A segunda continuou a profecia. E se a princesa não morrer da água corrente, há de morrer quando beber a primeira colher de sopa no jantar dessa noite. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore há de se virar. A terceira rolinha falou: mesmo que a princesa escape da água e da colher envenenada, será devorada pela serpente de 2 cabeças na madrugada. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore há de se virar. Dom José tudo ouvira, e logo que as rolinhas voaram, levantou-se, acordou os príncipes e seguiram viagem. Foram passando o rio e a princesa, quando viu as águas claras, correntes e frias do rio, começou a ter sede e a pedir um copo para beber. Vão seguindo, que eu vou buscar água e levo, declarou Dom José. Os dois continuaram a jornada e Dom José, quando os alcançou, algum tempo depois, foi explicando que caíra e perdera toda a água, mas estavam perto do palácio e lá havia tudo do bom e do melhor. Chegando, foram logo festejados e o rei e a rainha abençoaram a princesa, cobrindo-a de carinhos e anunciando logo o casamento. Dom José foi o padrinho e a princesa solteira a madrinha. De noite houve o banquete, com todos os homens ricos do lugar, e Dom José pediu para não tomar parte na mesa e sim servir como criado. Os noivos ficaram surpreendidos com aquele pedido, mas, insistindo Dom José, cederam, e ele serviu como mordomo. Logo que puseram a sopa nos pratos e a noiva segurou a colher de ouro, enchendo-a e levando-a à boca, Dom José correu, arrebatou-a e entregou uma outra colher de prata, dizendo: coma com esta e não pergunte por quê. O noivo fez um ar de zanga, mas nada disse. Acabou-se o jantar e houve baile. E Dom José pediu ao príncipe que, por um último favor, deixasse ele dormir no mesmo quarto do casamento. O príncipe espantou-se mesmo e ainda mais a noiva, mas sendo Dom José quem dera a mulher ao marido, entenderam que merecia tudo e consentiram no que pedira. Dom José foi buscar um alfange, amolou-o como uma navalha e escondeu-o debaixo de sua cama, preparada no mesmo quarto dos noivos. Recolheram-se todos e Dom José ficou acordado, botando sentido nos rumores e nos passos. Pela madrugada, quando caiu a friagem, ouviu-se um arrastado e foi aparecendo pela janela um bicho mais horroroso da terra. Uma serpente que não tinha fim, preta, grossa, com 2 cabeças, capaz de engolir sem mastigar a uma junta de bois de carro. Dom José desembainhou o alfange e assim que a serpente passou o batente da janela, descendo para o chão do quarto, sacudiu um golpe tão violento que decepou as 2 cabeças de uma só vez. Um jorro de sangue esguinchou e 3 pingos salpicaram a face da princesa que estava dormindo. Dom José limpou tudo, atirando o corpão da serpente para fora. Esta, assim que bateu na terra, sumiu-se. Dom José viu as 3 gotas de sangue na bochecha da princesa e foi tirá-las com todo cuidado. Quando estava passando, muito de leve, a ponta dos dedos, a princesa acordou e gritou que Dom José estava querendo faltar-lhe com respeito. O príncipe ficou furioso, mas Dom José não se defendeu. Amanhecendo o dia, e o príncipe foi queixar-se ao rei, e Dom José foi condenado a morrer degolado imediatamente.
Juntou-se a gente toda para assistir sua morte. Antes de subir para o tábua onde seria cortado o pescoço, Dom José pediu para contar uma história. O rei consentiu e Dom José começou lembrando sua vida. Contou as vozes das 3 rolinhas e, quando disse como livrara a princesa de beber a água fresca do rio, ficou transformado em mármore até o peito. Disse como trocar a colher de ouro envenenada por uma de prata. Ficou de mármore até o pescoço. Quando esmiuçou o caso da serpente de 2 cabeças, virou-se em mármore, dos pés à cabeça, como uma estátua. O rei, a rainha, os noivos e a princesa solteira choraram demais, lastimando Dom José. Todo o povo chorou também. O príncipe mandou construir um pedestral no jardim e colocou a estátua de mármore, e aí passava a maior parte do dia, chorando e recordando o fiel Dom José. Meses depois estava o príncipe nesse lugar, quando 2 rolinhas vieram voando e pousaram nos ombros da estátua. Começando a falar, disse uma: "Agora é que o príncipe sabe quem era seu amigo e o que valia o fiel Dom José, encantado para livrar a princesa da morte." Respondeu a outra: "É verdade, mas para tudo há remédio. Quando nascer o filhinho do príncipe, passe este alfange no pescocinho do menino e molhe toda a estátua nesse sangue inocente. Dom José voltará a viver como dantes." O príncipe ouviu essas palavras e ia se levantando quando 2 amas vieram correndo do palácio, avisando que a princesa tivera um menino tão bonito como o dia. O príncipe não perdeu tempo. Correu até o quarto, beijou a mulher, segurou o filhinho nos braços e voltou para junto da estátua. Puxou a espada, cortou o pescoço da criança, molhando o mármore no sangue inocente. Assim que acabou, a estátua estremeceu e Dom José pulou do pedestral para baixo, como era dantes. Antes de abraçar o príncipe, pegou na cabeça e no corpo do menino, juntou as partes e a criança ficou sã e salva, apenas com uma listinha vermelha no pescoço. Abraçaram-se como irmãos, chorando de alegria, e Dom José entrou no quarto da princesa, levando o menino nos braços, dormindo tranquilamente. As festas foram as mais compridas e bonitas deste mundo, e Dom José casou com a irmã do príncipe, vivendo até 100 anos na mais perfeita felicidade. Origens da história. Luísa Freire, analfabeta, viveu de 1870 até 23 de julho de 1954, tendo contribuído muito para a literatura oral nacional. Ela foi uma das pessoas que já contava, em 1915, a nossa história de hoje. O fiel Dom José tem variante no Contos Tradicionais do Povo Português, de Teófilo Braga, em, abre aspas, A Bicha de 7 Cabeças, fecha aspas, vindo do Algarve. Um registro de uma história com o arcabouço da contada hoje também pode ser examinada na versão clássica do Pentamerone, de Jean-Baptiste Basile, de 1634. As histórias no formato tradicional do Sertão Sem Nó seguem normalmente, viu? Gostou desse ou de outro episódio do Sertão Sem Nó? Compartilhe com os amigos. Se não puder ou quiser contribuir com o podcast financeiramente, peço por favor que siga a gente no streaming, aperte o botão do sininho e, de verdade, assim, se puder, avalie com 5 estrelas, pois assim nós podemos chegar para mais gente. Caso possa e queira apoiar esse projeto financeiramente, faça como Arthur Merlino, Drica Zuca, Cristiane Ishida, Ana Marcato e Daniele Moreira e apoie a partir de R$ 7,00 via o apoia.se/A Voz de Cima. O nosso e-mail para contato e chave Pix para um apoio não fixo é avozdecima@gmail.com. Estes e o link para o nosso grupo do Telegram gratuito estão na descrição desse episódio. Obrigado por ouvir até aqui e até a próxima.